Boa noite, irmãos e irmãs. Continuando com o estudo da palavra, através do livro Breves Esboços dos Livros da Bíblia. Hoje, primeira epístola de Pedro. No capítulo 1, temos a esperança do cristão. Uma viva esperança. Embora existam provações, os resultados terão um peso eterno. 1 Pedro 1, versículo 7. O governo diário de Deus deve ser reconhecido e passamos este tempo de peregrinação em temor, não porque somos incertos quanto à salvação, mas porque somos redimidos, abre aspas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Fecha aspas, vemos em 1 Pedro 1, 16 ao 19. No capítulo 2, versículos de 1 a 10, temos privilégios cristãos, em contraste com o templo judeu. Somos como pedras vivas, abre aspas, edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, fecha aspas. 1 Pedro 2:5. Cristo é a pedra de esquina. Com nosso serviço para com Deus assim estabelecido, encontramos que há também um testemunho ao homem, abre aspas. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fecha aspas, vemos em 1 Pedro 2:9. Em conexão com essas duas coisas, nosso serviço diante de Deus e nosso testemunho diante deste mundo, experimentamos o governo moral de Deus em nossa vida. A Arca e Dagon não podiam habitar juntos. Vemos em 1 Samuel 5:3, abre aspas, sede santos, porque eu sou santo, fecha aspas, vemos em 1 Pedro 1:16. Pedro começa a sua exortação com, abre aspas, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos obtenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, fecha aspas. 1 Pedro 2:11. Ele vê a peregrinação do cristão como um caminho de sofrimento, no meio do qual devemos nos comportar de tal maneira a trazer glória a Deus. Isso se aplica tanto em relação aos governos e patrões, bem como nas relações domésticas, abre aspas. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Fecha aspas, 1 Pedro 3,14. Quando nossa vida é governada pela vontade de Deus, sofremos. Tal caminhada deve ser à custa da nossa própria vontade. 1 Pedro 4, versículo 1 ao 2. Perdão, vou reler aqui essa passagem. Quando nossa vida é governada pela vontade de Deus, sofremos. Tal caminhada deve ser à custa da nossa própria vontade. Um caminho de excesso mundano pode ter seus prazeres, mas aquele que caminha assim terão que prestar contas a ele.
que está pronto para julgar os vivos e os mortos. 1 Pedro 4, versículo 4 ao 5. Ele aqui está em maiúsculo, o irmão deve estar se referindo ao Senhor Jesus, né? Temos um dom, devemos usá-lo para a glória de Deus como fiéis despenseiros. 1 Pedro 4:10. Se sofrermos pelo nome de Cristo, então somos felizes. 1 Pedro 4:14. Ninguém deve sofrer como um malfeitor. 1 Pedro 4:15. Deus trabalha seus caminhos de governo primeiro com aqueles mais próximos dele. E assim, o julgamento deve começar pela casa de Deus. 1 Pedro 4:17. O livro termina com o velho Pedro exortando os anciãos, abre aspas, apacentai o rebanho de Deus, fecha aspas, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. E aos jovens, abre aspas, sede sujeitos aos anciões, fecha aspas, vemos em 1 Pedro 5:5. Abre aspas, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou, a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dá um tempinho aqui. Segunda Epístola de Pedro. A segunda Epístola de Pedro aborda a terrível impiedade dos últimos dias da cristandade. Mestres não regenerados, negando o Senhor que os comprou, seduziriam com palavras vãs, prometendo liberdade, mas levando almas à escravidão do pecado. Capítulo 2, versículo 1, tradução brasileira. Os escarnecedores zombariam do cristianismo e da esperança do crente. Capítulo 3. Enquanto os capítulos 2 e 3 são sombrios, o primeiro é brilhante com encorajamento. Pedro os exorta a procurarem fazer cada vez mais firme a vocação e eleição, não aos olhos de Deus, pois isso tornaria as palavras sem sentido, mas no andar deles. Ele deseja que a nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante, ricamente suprida. 2 Pedro 1:11. Pedro recorda o monte da transfiguração. Como ele poderia esquecer essa cena? Realmente,
temos uma palavra de certeza, pois aguardamos não o nascer do sol, mas a estrela da manhã. 2 Pedro 1,19. Enquanto a linguagem desta epístola, e especialmente o segundo capítulo, assemelha-se a Judas, lá está a apostasia mencionada, e aqui está o pecado. Pedro, ao usar os anjos como exemplo, diz, abre aspas, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, fecha aspas. 2 Pedro 2,4. Enquanto Judas, usando um exemplo semelhante, relata, abre aspas, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, fecha aspas, vemos em Judas 6, versículo 6, no caso. Era o desejo de Pedro que eles pudessem estar atentos às palavras ditas pelos apóstolos. Sua maneira de falar não oferece qualquer sugestão de sucessão apostólica. Assim como havia zombadores no dia de Noé, suas vozes são hoje em alto e claro tom. O mundo, no entanto, não está agora sendo reservado para inundação, mas para o fogo e a dissolução total do céu e da terra. Sabendo disso, devemos ser diligentes em procurar, abre aspas, que deles sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Fecha aspas, vemos em 2 Pedro 3,14. Uma outra sensação também no livro, irmão, de esses anjos que deixaram a sua habitação natural, né? Eu creio que não vai sair do assunto. Eu creio que essa habitação, entender que essa habitação é mas a gente vê pela palavra de Deus que esses anjos que deixaram a sua habitação natural, eu creio que eles deixou o corpo, né? E transformou no corpo humano. E tomou para si mulheres, né? Fala lá em Gênesis capítulo 6. Uma passagem que eu creio que esclarece um pouco. Essa passagem ela está no Coríntios. Não faz a mão, não sei se é primeiro Coríntios. Segundo. Do versículo do capítulo 5 até o versículo 5 de 2 Coríntios, eu creio que vai falar um pouco, esclarecer um pouco essa habitação, né, que é aí que está falando aí. Por favor, Leonis, repete o livro. É 2 Coríntios, capítulo 5, até o versículo 5. Do versículo 1 até o 5. Do 1 até o... Até o 5. É que seu áudio está um pouquinho ruim, irmão. É do capítulo 5 até o versículo, acho que é o versículo 4 ou 5. Se estiver cortando, irmão, deixa para outra hora aí, outro momento. 2 Coríntios 5, do 1 ao 5. Isso. Pronto.
porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna, não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estamos vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então, irmão, volta lá no assunto que veio no livro, né? Quando os anjos deixou sua habitação natural, às vezes a gente tem que entender que ele deixou o céu, mas nós sabemos que os anjos têm acesso ao céu, né? Mesmo os anjos caídos, né? A gente vai ver isso lá em Jó, capítulo 1 e 2, e Satanás ele tem acesso ao céu. Então, os anjos, em Efésios também fala que eles estão nas regiões celestiais, né? Então, não está falando da habitação do céu, eu creio que está falando da habitação do corpo. E essa passagem aqui de 2 Coríntios 5, eu creio que ela esclarece. E um ponto interessante é que o cristão em comunhão, né, com o Senhor, ele deseja ser revestido ter o corpo transformado, né? Receber essa nova habitação. Enquanto os anjos, tendo essa habitação, desejar ter a habitação natural, que eu creio, a habitação que nós temos hoje. Então, é um ponto que eu achei interessante nessa passagem do livro. É só até aí. Irmão, só um adendo aí, dentro dessa passagem que o irmão Leônio está trazendo, é importante a gente se alientar, irmãos, que os anjos são seres espirituais. Eu não me recordo, se algum irmão se recordar aí, pode estar trazendo alguma passagem que fala que os anjos têm corpo igual ao nosso, porque os anjos são seres espirituais e vivem nas regiões celestiais, como o irmão Leônidas bem falou aí, né? Eles foram criados para estarem diante de Deus e servirem a Deus. E nesse serviço, alguns anjos, eles vieram aqui, né, que a gente vê passagens que nos mostram isso, vieram aqui a este mundo e assumiram a forma humana, mas eu não me recordo, eu não tenho, assim, recordação de ter lido, né, em algum lugar das Escrituras, que os anjos, eles tinham um corpo, né, um corpo assim como o nosso, porque essa passagem de 2 Coríntios aí, ela está falando de nós, que temos este corpo, este tabernáculo, advindo de Adão, né? E vamos receber, né? Vamos receber a transformação desse corpo para que seja igual de Cristo. Cristo, ele morreu, né? E ressuscitou, e ele é o homem da nova criação. Então, o corpo de Cristo é o corpo da nova criação. Então, é um corpo de carne e de osso, né, como ele diz lá nos evangelhos, o qual a gente vai ter também. Tá se eu não me engano, não sei se é Filipenses, que fala que algumas das epístolas, não sei se é Tiago, que fala que a gente vai ter o corpo
igual do nosso Senhor, né? E nessa passagem mesmo, se eu não me engano aí, né? Ele vai explicar que aquilo que era corruptível vai se transformar em incorruptível, né? Semeia corpo natural para brotar corpo espiritual. Então, está falando da nossa transformação, da transformação do nosso corpo, né? Aí eu não sei, irmão, se aplica a anjos, porque como eu voltei a falar, eu não sei se o anjo, né, tem um corpo igual ao nosso, de carne e osso. A gente, né, pelo menos eu, vejo que quando os anjos foram enviados para alguma missão aqui na Terra, ele assumiu a forma humana, mas nunca eu li ou vi alguma passagem que os anjos tinham corpo, né, nosso. Ele assumia a forma humana, como ele apareceu a Abraão, como ele apareceu a outras, né, figuras da palavra de Deus. Então, eu acho meio, assim, perigoso a gente, né, perigoso, acho que nem é a palavra correta, mas se atendo ao que o contexto do versículo aí, da passagem, está querendo dizer, é corpo humano, né? O nosso corpo que vai se revestir de imortalidade, nós vamos receber um corpo, nós vamos receber, não, nosso corpo vai ser transformado para ser igual de Cristo. Então, a gente está, né, ansiando pela vinda do nosso Senhor e por essa transformação. Então, a gente está querendo deixar, né, por assim dizer, esse tabernáculo advindo de Adão para assumir o nosso tabernáculo, né, que é o celestial, que é o igual de Cristo, que é o preparado para viver, né, a toda eternidade no nosso lar celestial. Então, talvez a habitação que possa estar dizendo lá na passagem que o irmão trouxe, deixou a sua habitação, né, para poder ser a habitação mesmo celestial, que a gente sabe que os anjos foram expulsos, né? Ele tem acesso, mas eles foram expulsos. Então, pode ser a habitação celestial que eles deixaram e vieram para aqui, para a Terra, né? Estão vagueando por aí. E aí vai entrar em um outro assunto que gera polêmica também, se coabitou as filhas dos homens, gerou gigantes e tal. Então era só isso que eu quis trazer, porque essa passagem de Corinto que o irmão leu está falando do nosso corpo, né? Mais uma vez frisando, nosso corpo que vai ser transformado. Eu acredito que não tenha relação com habitação para anjo, porque eu não tenho base bíblica, se o irmão tiver para trazer, para afirmar que o anjo ele tenha um corpo, né? Já que eles são seres espirituais e vivem nas regiões celestiais, estavam diante e foram criados para estar diante de Deus nas regiões celestiais. Fazendo uma complementação ao irmão Alexandre, nós temos assim algumas características e respondidas pela própria Bíblia, para a gente não se confundir. Então, por exemplo, quando você fala sobre o anjo ter a possibilidade de ter o mesmo corpo que o nosso, então deveriam ter anjos masculinos e anjos femininos. Na Bíblia não se fala em anjos femininos. A profecia bíblica nenhuma tem falando sobre anjos femininos, só masculinos. Então, já cairia por terra essa possibilidade de ter, porque se tivesse, teria que ter de ambos os sexos. Segundo, os anjos foram considerados na própria Bíblia como assexuais. Nós somos sexuais. Já é diferente. Então, são características que você vai eliminando determinadas coisas pela própria palavra.
Então, eu creio que o caminho não é justamente esse aí de dizer sobre a possibilidade de ter, né? Então, a referência que tem sobre os anjos nas Escrituras é colocado sempre como um gênero masculino. Então, não há como você dizer que pode estar na forma corporal de um ou de outro, porque teria que ter homem e mulher. E na palavra não fala. Se a gente for colocar um ponto disso, nós estamos sendo extra-texto bíblico, não é? E extra-texto bíblico não é uma sã doutrina. O caminho que eu creio que deva ser seguido é justamente por isso. Então, tem muitos momentos que falam sobre as circunstâncias do anjo, depois os irmãos podem olhar, lá em Ezequiel mesmo, né? Ezequiel fala, salvo engano, entre o capítulo 9 até o 16 fala alguma coisa. Zacarias também fala, Lucas fala, João fala. Então, o caminho não é esse aí, porque já existe no próprio texto bíblico situações que vão eliminando essa possibilidade. Vir em forma de homem, como foi dito aí pelo irmão, sim, está lá na passagem, mas não quer dizer que seja um corpo igual ao nosso, né? Eu gostaria apenas fazer um comentário rápido sobre a circunstância da pessoa de Pedro quanto à escolha que Cristo faz dentro dos seus desígnios, né? Dentro da sua vontade para aquelas pessoas que ele entende que sim. E por incrível que pareça, Pedro era o quê? Pedro era um pescador rude, né? Qual era o conhecimento que Pedro tinha sobre a circunstância de querer e poder fazer comentários, né? E traçar a palavra para aqueles que estavam precisando. Eu me lembro muito bem que ele se tornou um dos grandes líderes da igreja quanto à palavra. E Pedro, apesar de ser humilde, rude e um pescador, por incrível que pareça, todos os outros evangelhos, tanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, ele aborda Pedro como se fosse a origem do início, depois da ascensão de Cristo. Ou seja, Cristo, depois que ascendeu aos céus, então vieram justamente o cumprimento desses apóstolos, todos com circunstâncias que tiveram mortes horríveis, vamos dizer assim, mas todos em prol da verdadeira palavra do Senhor. E ele foi um dos primeiros, e citado por todos esses demais apóstolos, como se fosse o embrião, vamos dizer assim, a continuidade da palavra de Cristo. Então, o que fala sobre a humildade de Pedro é justamente isso. Ali está dentro do conceito e da escolha de Cristo, e não pela ação humana, propriamente dita. Porque hoje nós temos, antigamente também tem grandes historiadores, grandes estudiosos, hoje também tem. Mas aí é uma questão, desculpe, aí é uma questão humana. E o ponto de vista dado, né, na primeira epístola de Pedro com relação a esse assunto de levar a palavra do Senhor foram grandes humildes, pessoas comuns do povo que às vezes não sabiam nem falar direito nem escrever, mas a vontade de Deus pausava nessa linha. É uma coisa assim, interessante. O pessoal lembrar sobre a circunstância da escolha do Senhor, que pode ser quem ele quer, tanto humilde quanto um que tinha mais um conceito de conhecimento. Eu não estou lembrado agora qual dele. É um que era médico.
acho que era, não sei se era Tiago, eu sei que tem um que era médico. Lucas. Lucas, né? Lucas. Tinha um conhecimento humano e tal, mas foi escolhido também por Deus, por Cristo, para poder dar essa continuidade depois que ocorreu a ascensão de Cristo. Então, a gente considera assim como um embrião. Não é para, como lembrar apenas o irmão, não é para engrandecer o homem. Não. Sempre engrandecer o Senhor. Mesmo porque, quais daqueles apóstolos, né, escolhidos por Cristo, que seriam engrandecidos, e todos caíram numa morte tremenda, à exceção do último lá, que morreu, mas morreu na masmorra. Morrer na masmorra não era nada agradável. Mais ou menos isso aí. Só. Irmão Jefferson, só para lembrar um instantinho, no início da vossa fala, sobre os irmãos, sobre a explicação dos irmãos reunidos, os profetas falem um, dois ou três e outros julguem. Lembrar aí, esses outros são profetas também, ou seja, são aqueles que estão também reunidos à mesa do Senhor, porque não teria sentido, né? Só para lembrar. Irmão, boa noite, irmãos. Só uma fala aí, eu acho que foi o irmão Alexandre quando falou que nós, quando transformar os nossos corpos, será igual ao do Senhor. Se eu não me engano, viu? Eu acho que não fala igual, fala semelhante. Eu procurei aqui, mas não achei a passagem. Seria bom botar aí, né? Só pra gente ver, pra ficar certinho. Isso, Danilo. Qual é a passagem, Danilo? Eu procurei aqui, mas não encontrei não. Se algum irmão souber aí, seria bom colocar. Pra gente falar o que tá certinho na Bíblia, né? Não é lá em Filipenses, não, Danilo? Deixa eu tentar aqui pra ver se eu acho. Mas se não achar, não tem problema não. Filipenses 3:21. Ah, já achou, né, Alexandre? Pronto. Só não estou tão bom assim como decorando. Eu não decorei ainda, não. É a internet. Filipenses 3. Acho que foi 3:21 que ele falou, não foi? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Coloca outras versões aí, Jefferson. Jefferson, clica aí, por favor. Na ARC, né, que é a corrigida, transformará conforme o seu corpo. Aí também na de 95, conforme o seu corpo. Descendo aqui mais um pouquinho. Conforme o seu corpo. Transformará para ser na AIBB também, né? Conforme o seu corpo da sua glória. Na TB, de maneira que seja conforme ao corpo da sua glória.
a Ara, que a cor é atualizada, né? Para ser igual ao corpo da sua glória. Descendo mais um pouquinho. Conformando-a, também é conforme. Aqui nessa tradução, se alguém crescer, alguém sabe? Tornando semelhante. Oi? Se eu não me engano, é Ave Maria aí. Só nessa aqui. Faz a tradução de Darby aí para ver. Tá aqui, ver se eu consigo traduzir rapidinho, irmão. Depois o irmão coloca em 1 João 3:2. Não precisa não, ali tá conforme também ali. Essa aí de Darby é conforme também. Pronto. Vou botar então. É 1 João 3:2. livros, 1 João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, irmãos, todavia, o assunto é o corpo, né, do ser humano nosso ser transformado e se tornar conforme o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquela passagem ela estava tratando disso. E como o irmão botou aí em 1 Coríntios 15, né, ele vai detalhar essa questão, né? Se o irmão puder botar aí para esclarecer de uma vez por todas. 1 Coríntios 15, irmão, 40. Né, ele vai mais para cima aí, ele vai estar tratando. Assim também 42 aí. Aí, do 40, irmão, do 40, para dar contexto. Né? E há corpos celestes e corpo terrestre, mas uma é a glória do celeste e outra é a do terrestre. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. Outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também, né? Assim também escrito, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual, falando de Adão e de Cristo. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. Até aí já dá para a gente,
né, já ter o contexto, né? Então, tais o terreno, nós éramos como o terreno, porque viemos de Adão, e agora em Cristo, nova criação, pertencente a uma nova criação, nova criatura, acho que nós seremos, somos já, né, que já está consumado, seremos celestiais, teremos corpos celestiais. Então, ali também em 1 Coríntios 5, ou 2 Coríntios 5, também está falando dessa mudança que vai haver do nosso corpo terreno para o corpo celestial. E essa é a habitação. Nossa habitação hoje é terrena. Então, vamos ter a habitação celestial, corpo celestial, semelhante conforme o do nosso Senhor Jesus Cristo, que desceu e assumiu a forma humana, né, um corpo humano, terreno, a parte o pecado, para poder passar pelo sacrifício. E aí ele ressuscita, deixando Deus satisfeito do seu sacrifício, o homem da nova criação. E hoje temos um homem, né, assunto aos céus à destra de Deus, um homem de carne e osso, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é agora Deus e homem. Irmão, já chegamos aqui ao horário, né? Só vou reler esse finalzinho aqui do livro, só para a gente seguir o pensamento, né? Que está aqui, né? Até como o próprio livro, o irmão, ele detalha, né? Ele já é bem explicativo. Era o desejo de Pedro que eles pudessem estar atentos às palavras ditas pelo apóstolo. A sua maneira de falar não oferece qualquer sugestão de sucessão apostólica, como nós estamos vendo hoje na cristandade, né? Assim como também havia zombadores no dia de Noé. Suas vozes são hoje em alto e claro tom. O mundo, no entanto, não está agora sendo reservado para inundação, mas para o fogo e a dissolução total do céu e da terra. Sabendo disso, devemos ser diligentes em procurar, abre aspas, que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Fecha aspas, vemos em 2 Pedro 3,14. Então, aí é o que, o senhor permitindo, vamos estar estudando na próxima segunda-feira. Vou estar aqui tirando a gravação, irmãos.